Aproxima-se o dia 2 de outubro, dia que teremos eleições para 5 cargos eletivos no Brasil: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e também presidente da República. Nós estivemos na tarde de hoje conversando com o Anderson Espínola, que é chefe da 61ª Zona Eleitoral aqui do município de Comodoro, buscando informações para serem levadas aos eleitores no que diz respeito a algumas mudanças que ocorrerão neste ano de 2022. As eleições este ano ocorrerão das 7 às 16 horas e não mais das 8 às 17, como era nas eleições anteriores. Então, muita atenção, você que é eleitor do Mato Grosso. Horário de votação das 7 às 16 horas. Especificamente para Comodoro, 3 locais, 3 escolas que estão passando por reformas, e estas urnas foram então realocadas em outros locais. Sendo assim, você precisa saber onde está a sua sessão eleitoral. Nós vamos repassar aqui para você onde estas sessões estão. E também falamos aí sobre diversos assuntos, a questão de levar a cola para dentro da sessão no momento da votação, celular, né? Justificativa, como que funciona todo este processo no dia da eleição. Acompanhe então a conversa que nós tivemos com o chefe da 61ª Zona Eleitoral aqui de Comodoro, Anderson Espínola, que fala inicialmente como que estão os preparativos para o dia 2 de outubro. Então, os preparativos estão quase todos completos, né? Estamos já com as urnas praticamente todas preparadas, só falta o último evento, que será a cerimônia de conferência visual, dia 28, na quarta-feira, que é basicamente conferir se as urnas estão com os dados corretos, quais são eles, o número da sessão correta, a zona, se o horário também está correto, o horário aí que é essencial, né? A urna ela está programada para autorizar ali o início da votação a partir das 7 horas, né? E terminar apenas somente após as 16 horas. Inclusive, esse é um ponto relevante nessas eleições, é a mudança de horário, né? Aqui para nós de Mato Grosso, antecipou 1 hora aí a eleição para poder uniformizarmos o horário nacional, certo? Então o horário de referência vai ser o horário de Brasília, e para uniformizar, ou seja, para evitar que determinadas regiões ali estivessem com eleitores votando enquanto os demais estados já teriam aí um número relevante, inclusive podendo até já caracterizar alguns vencedores, né, para evitar que em concomitância tivesse ainda eleitores votando. Então, para isso foi unificado com essa intenção de que as eleições terminassem concomitantemente em todo o território nacional. Anderson, uma situação que está ocorrendo aqui são mudanças de algumas sessões devido a reformas em unidades escolares. Correto. Algumas escolas estão passando por reformas e não estarão prontas até o dia das eleições, que será dia 2 de outubro. Então, essas escolas tiveram alocações provisórias em outros locais, em outros prédios públicos, né? Quais são eles? A Escola Nossa Senhora das Graças, que foi realocada para o Coeduc. A Escola Calmon, Miguel Calmon, foi realocada ali na Escola Infantil Cantinho Feliz. E na Macuco tivemos também a mudança da escola para o posto que fica bem em frente ao posto de saúde da Macuco. Uma informação que também é relevante aí, muitas pessoas às vezes ficam na dúvida. Pode levar a cola para dentro da sessão eleitoral? Pode, a cola é permitida e recomendada, na verdade, né? Muitos dos problemas constatados no dia da votação, que geram até desconfiança da urna, são ocasionadas por falha do operador, ou seja, do eleitor. Então é o eleitor que não sabe exatamente os números do seu candidato, é o eleitor que vota na ordem errada, é o eleitor que destina um voto de legenda para o cargo que não permite esse tipo de voto. Então é o eleitor, aquele que é um pouco mais apressado, que não aguarda
aparecer a foto do seu candidato, né, para confirmar a sua votação. Então, assim, todo esse trâmite, todo esse preparo do eleitor é importantíssimo, certo? Serão 5 cargos. Teremos aí no primeiro o voto para deputado federal, são 4 números. Depois deputado estadual, 5 números. Senador, que nesse ano será apenas de 1/3 do Senado será renovado, né? Ao contrário das eleições gerais passadas, foram 2/3, né? Eram 2 senadores, esse ano será apenas 1 senador, com 3 números. Governador, 2 números, e presidente, 2 números também, nesta ordem. Anderson, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral está gerando uma certa polêmica. Questão do celular no momento de votar. Na verdade, essa polêmica foi justamente por conta dessa inovação normativa do TSE. Mas eu digo que na prática não é nenhuma novidade, né? Na prática, a recomendação, inclusive passada aos mesários, sempre foi a mesma, certo? Orientar o eleitor que ele deverá votar sem a utilização, sem portar nenhum tipo de aparelho que possa capturar imagens, certo? Então aí estaria proibido o porte de celulares, de câmeras e assemelhados. Então, assim, isso não é uma novidade, certo? É isso que precisamos entender. A novidade realmente foi constar isso na resolução, mas a orientação sempre foi a mesma. E isso, na verdade, é uma garantia do cidadão. Temos que entender isso, é a garantia do voto secreto, né? Essa restrição, na verdade, não é nada voltado à desconfiança da segurança das urnas e nem nada do tipo. É apenas garantir o voto secreto. Quais as recomendações para o eleitor no dia da votação, no momento que ele chega lá na sessão para fazer o seu voto? Uma dessas recomendações é justamente com relação aos aparelhos de celular e câmeras, etc., que falamos. A outra recomendação é que votem com tranquilidade, que levem sua cola. Qualquer dúvida, consulte o mesário, não saia desconfiando, né? Sem que antes você dê a oportunidade do mesário tirar essas dúvidas. Tire dúvidas, leve sua cola, vote com calma, aguarde a foto do seu candidato e os dados dele aparecerem na urna. Tomem ciência da questão do voto de legenda, que só será permitido para deputado estadual e deputado federal, senador não, muito menos presidente e governador, certo? E confiram os dados. Alguns candidatos mudam de legenda rotineiramente, né? Mudam de partido. Então, confiram a atualização dessas legendas para estarem com os dados corretos no dia da eleição. E-título pode ser usado ou apenas o título físico? São aceitos para a votação qualquer documento oficial com foto. Com relação ao e-título, ele só será válido caso ele possua foto. Por quê? O e-título ele é permitido, ele é acessível a todos os eleitores, porém, somente alguns deles fizeram a biometria, que é o cadastramento das digitais, da assinatura, juntamente com a foto. Então, esses dados, eles são importados pelo e-título. Então, quando esse eleitor possui esses dados já incorporados no e-título, ou seja, o e-título se transforma em um documento oficial com a foto, será permitido a votação somente com o e-título. Caso contrário, basta qualquer outro documento oficial com foto, exemplo, o RG, né, CNH, carteiras profissionais, etc. Anderson, a pessoa às vezes está fora do seu domicílio eleitoral. Como que ele faz para justificar o voto? Então, Roberto, a justificativa ela é feita da seguinte maneira. Não é apenas aquelas pessoas que estarão fora da sua sessão eleitoral, né? Vamos imaginar aqui que um eleitor da Macuco esteja aqui na zona urbana de Comodoro e queira justificar. Isso não vai ser possível, certo? Então, é para deixar bem claro que as justificativas são para aqueles eleitores que estão fora do seu município, certo? Fora do seu domicílio eleitoral. Então, para aqueles que são de Comodoro, por exemplo, e estarão em Nova Lacerda, poderão justificar. Como que é feito esse procedimento, certo? Em todos os municípios da nossa zona será feito da mesma forma, da mesma maneira. Como que é? O eleitor ele se dirige a qualquer sessão eleitoral de qualquer local de votação e poderá justificar em qualquer das urnas. Inclusive, eu recomendo que escolha a fila mais amena para que isso se dê de uma forma mais célere. Será necessário o preenchimento de um formulário,
um formulário de justificativa, que é o que será entregue ao presidente da mesa receptora de uma das sessões, para que ele insira na urna essa justificativa, certo? Então a urna já vai computar que aquele eleitor estava ali naquele presente dia em um local que não aquele do seu domicílio eleitoral. Automaticamente, aquele eleitor já estará com a justificativa deferida, certo? Para aqueles que não puderem, no dia da eleição, justificar, terão um prazo de 30 dias para poder fazê-lo. Porém, esse requerimento, aí sim, precisará de uma comprovação em seu anexo. Deverá ser feito aqui no cartório eleitoral e deverá ter algum motivo comprovado da ausência, né, pelo qual gerou a ausência. Então não é só alegar, não consegui votar, não estava no domicílio. Aí sim vai precisar de alguma outra forma de comprovar as alegações. Por isso que eu recomendo a justificativa ser feita no dia das eleições na urna, que é o mais seguro e já automaticamente é deferido. Esclarecendo as dúvidas do eleitor aqui do município de Comodoro, chefe da 61ª sessão eleitoral aqui do município. Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato diretamente com o cartório eleitoral.